tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, nesta sexta-feira, 19ª semana do tempo comum. Rezemos mais uma vez o sagrado texto do Evangelho que a Igreja nos presenteia a cada dia. E comece o seu dia na positividade, na serenidade daqueles que acorda no colo de Deus, acorda no colo do Pai, aquele que nos conduz, aquele que nos adestra e nos faz sempre olhar para a luz. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 19, versículos 3 ao 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: Nunca leste que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, este Evangelho nos mostra Jesus que acaba o discurso e põe-se a caminho de Jerusalém. Até agora a sua atuação tinha decorrido na Galileia, com algumas incursões para lá da fronteira. Agora parte para a Judeia e, uma vez lá chegando, deve enfrentar a questão do divórcio, aqui apontada pelos fariseus. O texto se divide em duas partes. A primeira vai lá do versículo 3 ao 9, onde Jesus responde aos fariseus. Ele vai dizer o que é permitido, e aí ele vai lembrar tudo aquilo que discorre na lei que sustenta o matrimônio. E a segunda parte, lá do versículo 10 ao 12, retoma o assunto com os discípulos que lhes fizeram uma objeção. A pergunta dos fariseus não é sobre a licitude ou não do divórcio. Se é permitido, permitido pela lei antiga, lá no Antigo Testamento, vai descrever o sentido desse divórcio. Mas a pergunta deles é se é ilícito o divórcio por qualquer motivo. Por trás dessa pergunta estão duas opiniões dos rabinos lá do Antigo Testamento, do tempo de Jesus. Primeiro,
É possível divorciar-se por um motivo qualquer, mesmo ridículo, ou então somente por motivos morais, sobretudo por pecado de imoralidade. Fosse qual fosse a solução que desse Jesus, teriam descontentado uma parte dos ouvintes. Jesus ele quer deixar claro que ele não está para ser levado, engolido pelas ideias maldosas ou as posições maldosas dos fariseus. Jesus vai trazer a ideia de que se Moisés permitiu o divórcio como alega os fariseus, Jesus vai dizer, foi Moisés quem fez essa autorização. Só que Deus é maior do que Moisés, está dizendo Jesus em outras palavras, mostrando justamente a solidez desta união, desta relação matrimonial. O que Deus uniu, o homem não separe. E mais uma vez, nessa primeira parte, onde Jesus explica o valor do matrimônio, ele quer chamar a atenção de que o matrimônio, ele é um dom de Deus. Só é possível alguém conviver com outra pessoa com a graça de Deus. Sem ela, não é possível uma pessoa viver a vida inteira ao lado de outra. Só é possível com a graça de Deus. E é isto que faz com que exista tantos matrimônios, pessoas que vivem 60, 70 anos juntos. É a graça de Deus e o amor que Deus suscita do coração das partes. A segunda e última parte do texto mostra Jesus agora falando aos discípulos, quando é indagado por eles. E Jesus vai dizer, alguns não se casam porque assim se fizeram. Outros porque os homens os fizeram, outros porque são incapazes disto, e outros têm alguma deficiência, e finalmente outros não se casam por causa do reino de Deus. E aqui Jesus fala justamente da opção que fazemos pelo reino de Deus em vista da propagação do evangelho, e aí não nos casamos, o caso dos sacerdotes, dos padres católicos, cristãos, justamente porque existe algo maior em vista, que é o reino de Deus. Não anula o matrimônio, mas coloca algo acima desta relação, que é a causa do reino de Deus. Por isso, bebamos desta fonte que nos aponta Jesus e deixemos que o seu amor inesgotável possa habitar no coração de cada um de nós, seja os casais, sejam aqueles que Deus os chamou para si, para gastar sua vida, suas energias com o reino de Deus. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque